Sejam bem-vindos. Sou Flávio Machado, criador deste canal, e hoje te convido a viajar comigo pelo mundo dos resumos de livros em áudios. Acompanhe nossa série de microbooks e desfrute de momentos prazerosos que vão elevar seu nível de conhecimento e autoestima. Neste incrível vídeo da série você vai conhecer o resumo do livro Procrastinação, de Lilian Soares. Talvez você até se pergunte, por que tenho tantos recursos a meu favor e, ainda assim, procrastino tarefas importantes? Por que os meus dias parecem cada vez menos produtivos? Note-se que as questões suscitadas fazem sentido para quem vive apagando incêndios de última hora. Ficou interessado? Antes de acompanhar o vídeo, deixe seu like para fortalecer o canal, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos microbooks. Na descrição do vídeo você encontrará links que podem mudar seu estilo de vida. Então bora para o microbook logo após a vinheta. Você já notou que o tempo representa um elemento determinante para o êxito e a realização dos seus objetivos? Infelizmente, a procrastinação é um fato que tem devastado os hábitos profissionais e pessoais em nossa sociedade. Afinal, é comum deixarmos de fazer algo importante ou relegarmos para a última hora, restando a impressão de que estamos sempre atrasados ou apagando incêndios. Lilian Soares, nossa autora, sustenta em Procrastinação que o gerenciamento correto do tempo é fundamental para desenvolver habilidades que nos permitam elevar os níveis de produtividade em nossas vidas. Neste microbook, apresentamos alguns dos melhores métodos de Soares para vencer esse desafio e, assim, elevar a sua qualidade de vida e a concretização de suas metas. Boa leitura! O conceito de procrastinação. Conforme a nossa autora, o conceito de procrastinação pode ser definido como o comportamento de adiar compromissos e tarefas, gerando um círculo nada virtuoso de maus comportamentos. Estes podem interferir até mesmo na saúde das pessoas, como aquelas que deixam de frequentar a academia por preguiça ou ir a uma consulta médica tão logo sintam um desconforto. Nesse registro, procrastinar pode ser considerado, portanto, ausência de progresso, estagnação, etc. Dito de outra forma, a procrastinação consiste em uma forma de comportamento severamente autodestrutiva e desadaptativa, que está no cerne de muitas dificuldades que vivenciamos rotineiramente. O comportamento procrastinatório nasce por razões evolutivas, pois somos inclinados a exaltar as recompensas imediatas em detrimento dos resultados futuros. Desse modo, o nosso cérebro trava uma batalha constante entre gratificações de longo e curto prazo, ou, se preferir, entre o eu futuro e o eu presente. Superar essa condição é certamente uma atitude que demanda altos níveis de determinação. Para tanto, a autora enfatiza a necessidade de valorizarmos o primeiro passo rumo à sua superação. Do contrário, sempre ficaremos desanimados perante uma atividade complexa que requeira muita concentração e tempo. Uma dica valiosa é fragmentar essas atividades em várias pequenas etapas. Método 25-5. Este método é bastante conhecido pelas pessoas que acompanham o mercado financeiro. Caso você já tenha ouvido falar sobre Warren Buffett, é provável que também conheça o método 25-5, pois a estratégia foi amplamente divulgada por ele. Em resumo, trata-se de um modo de planejamento composto por prioridades. Assim, você deve traçar 25 metas para um determinado período, geralmente de um ano, selecionando as 5 mais relevantes e elaborando uma segunda lista. Definir claramente os objetivos e traçar metas são iniciativas que impulsionam as pessoas a agirem com mais afinco em suas atividades. Isso ocorre, segundo a autora, porque conhecer o seu ponto de chegada é, por si mesmo, um estímulo. Definir o caminho a seguir auxilia o nosso cérebro a se manter estimulado com cada pequena vitória alcançada. Com certeza, você conhece o jargão. Vamos por partes, não é mesmo? Um programador, assim como qualquer outro profissional, sabe que aquele maravilhoso software não vai nascer excelente. É necessário dividir o projeto, planejando os recursos disponíveis, desenvolvendo e testando cada um deles. Para tanto, os profissionais da área começam pelos elementos essenciais, isto é, aqueles que são considerados o âmago do projeto. No final, ele será concluído com uma aparência agradável. Essa mesma noção é válida para todas as áreas. Ao construir uma casa, por exemplo, não é admissível pensar na decoração sem anteriormente levantar as paredes. Caso você deseje ter R$1 milhão em 10 anos, deve dividir a quantia em metas anuais, tanto de aportes mensais quanto de economia.
Lembre-se, evidentemente, de levar os juros em consideração. No fim de cada etapa, você pode avaliar os seus resultados. Nesses momentos, Soares enfatiza a viabilidade de oferecer a si uma recompensa proporcional às metas atingidas. Planejamento diário. O seu maior problema, talvez, não se limite a projetos futuros, englobando também aquelas tarefas de estudo ou trabalho que, por um motivo ou outro, sempre ficam para um indefinido depois. Se for assim, a autora recomenda organizar antecipadamente o seu dia. No final de cada expediente, analise o que deverá ser feito no dia seguinte, produzindo uma lista de pelo menos 6 itens. Mantenha essa lista em um local facilmente visível e inicie o seu dia de trabalho pela primeira atividade anotada. Tenha em mente que o seu planejamento pode ser baseado nas prioridades, ou, se preferir, temporal. Seja como for, o mais importante é deslocar o seu foco para essas ações. A técnica Pomodoro é uma ótima ferramenta para o auxiliar nesse caso. Soares a interpreta como uma versão 25/5 para o tempo, isto é, se comprometer a realizar 25 minutos de trabalho para cada 5 minutos de descanso. O seu cérebro assimilará, a partir dessa técnica, tudo o que foi feito, alternando entre o modo focado e o difuso. Com efeito, essa dinâmica é capaz de gerar ótimos resultados, principalmente ao ser aplicada aos estudos. Após definir as suas tarefas, pode ser que você ainda não saiba como priorizá-las. Uma das principais dicas de Soares consiste na utilização da matriz de Eisenhower. Essa ferramenta é tão poderosa e simples que vem sendo largamente empregada nas indústrias que se dedicam a desenvolver novos produtos. Vale a pena pesquisar por ela no Google. Agora que chegamos na metade da leitura e você já notou que o planejamento é o componente central para evitar a procrastinação, vamos nos concentrar em outras estratégias comprovadamente eficazes. Ensaio mental. Para a nossa autora, o ensaio mental deve preceder a realização de uma atividade ou tarefa. Isso é crucial para o seu êxito. Em outras palavras, você precisa visualizar previamente o conjunto de pensamentos e atitudes que pretende adotar, assim como aqueles que devem ser eliminados, a fim de que a ação seja eficiente. Desse modo, o ensaio mental consiste em uma espécie de autocrítica destinada à identificação de pontos fracos e fortes que devem ser suprimidos ou reforçados. Um bom exemplo disso pode ser encontrado nos atletas profissionais. Eles costumam usar essa técnica antes das grandes competições que participam. A ideia central é massificar o máximo possível todos os pensamentos e ações corretas, até que isso se concretize em um hábito internalizado, de tal forma que o atleta não se sinta pressionado ao competir em alto nível. Evidentemente, apenas o ensaio mental não é o suficiente. É imprescindível delinear estratégias precisas e claras acerca de onde se deseja chegar, aliando-as ao poder de motivação. Ao atingir esse ponto, é necessário formular um planejamento efetivo, capaz de apontar nitidamente quais são as suas prioridades. Você pode almejar, por exemplo, melhorar a saúde, ganhar mais dinheiro, aprender um novo idioma, etc. Para chegar ao seu objetivo, não é possível importar, na íntegra, as estratégias e os hábitos de outros indivíduos, uma vez que essa atitude pode levar-lhe a caminhos que destoam de seus propósitos. Nessa jornada, uma das lições mais importantes, segundo a autora, é evitar ser multitarefas. Soares argumenta que, ao não focar em poucas tarefas, tendemos a nos distrair facilmente com banalidades. Crie hábitos. Há diversas pesquisas que indicam que uma tarefa realizada por 21 dias seguidos se torna um hábito. Quando é realizada por 90 dias consecutivos, o nosso cérebro entra em uma espécie de modo automático. Em outras palavras, é necessário preservar e encontrar a força de vontade necessária para fazer tudo conforme o planejado. Muitas pessoas, ao entrar em contato com a técnica dos 21 dias, tendem a associá-la ao costume de sempre reclamar de tudo. Afinal, saímos de casa e logo reclamamos do porteiro mal-humorado, do café, do trânsito, enfim, uma sequência de reclamações que parecem não ter fim e apenas fazem mal a quem fala e pensa a respeito. Desse jeito, nada mudará. Na verdade, a sua capacidade de mudança é bastante restrita, uma vez que só pode controlar a si mesmo. Duvida? Então fique sem reclamar por 21 dias e note a diferença que isso causará em seu dia a dia. Por exemplo, se você deseja ser um escritor, deve-se impor uma meta de palavras ou páginas a serem escritas por dia. Por outro lado, caso almeje uma vida mais saudável, frequente a academia, aquela que você pagou a mensalidade e não frequentou, e solicite aos instrutores sequências de atividades físicas que te agradem. Não tem dinheiro para bancar uma academia? Reserve 40 minutos do seu dia e saia para caminhar. Selecione um local que goste de ir.
Não se esqueça de associar o máximo de elementos possíveis a cada uma de suas atividades. Questione-se. Soares convida os leitores a se questionarem. De fato, essa técnica é a mais surpreendente desta obra. Se você tem aplicado diferentes estratégias para vencer a procrastinação ou ainda não sabe como começar essa jornada, a dica da autora é clara: questione-se. Olhe no espelho e se pergunte, de preferência em voz alta, quantas palavras ou páginas você escreverá hoje? Você fará exercícios? Entregará aquele relatório importante antes do final do dia? É altamente recomendável que você preste atenção em suas próprias respostas. Seja sempre sincero, gostando ou não das respostas que dará. Se não gostar, entre em ação imediatamente para mudar a situação. Estabeleça um firme compromisso consigo, pois, antes de se preocupar em agradar a sua esposa ou marido, a sua mãe ou seu chefe, é indispensável estar satisfeito consigo mesmo. Aproveite o embalo e questione a qualidade do dia que passou. Busque listar tudo o que foi ruim e bom e os porquês. Caso tenha sido bom, faça de novo amanhã. Se foi ruim, analise os motivos e implemente uma estratégia capaz de assegurar que tudo seja diferente no dia seguinte. Se você considerar que perdeu muito tempo nas redes sociais, tome a decisão de deixar o seu smartphone fora de vista ou desinstalar os aplicativos. Utilize as opções de bloqueio em seu computador. Arranjou uma desculpa para não fazer exercícios? Seja sincero. Ficou satisfeito com a justificativa? Utilizará as mesmas desculpas amanhã e no dia seguinte? Reflita. Se as respostas ficarem chatas e tiverem que ser mudadas, você terá um claro sinal de que essas desculpas não são realmente válidas. Notas finais. Cumpre ressaltar, por fim, que a procrastinação não deve ser compreendida como ausência de análises lógicas das situações. Em termos práticos, os indivíduos que a autora denomina de procrastinadores crônicos não aprenderam ainda a resistir à atração da zona de gratificação instantânea. A maioria das pessoas, nesse enquadramento, possui autoestima elevada frágil. Trata-se, em outras palavras, de uma autoimagem distorcida. A procrastinação, portanto, é uma consequência desse estado, gerando dificuldades na gestão de tempo e afetando a capacidade de administrar emoções. Todos esses elementos, ao serem articulados e vivenciados no dia a dia, tendem a ser responsáveis por um comportamento autodestrutivo que, felizmente, pode ser superado ao comemorar as pequenas vitórias, aplicar os métodos propostos por Soares e, sobretudo, buscar ajuda. Lições. Tenha um comportamento crítico em relação às suas ações, sempre observando os pontos que podem ser melhorados. Celebre os pequenos avanços. Estabeleça recompensas para cada tarefa completada. Elabore seu próprio ritual de partida. Defina um cronograma estrito de atividades de acordo com as prioridades do seu planejamento. Gostou do audiobook? Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber os próximos livros em áudio e deixe seu comentário. Muito obrigado por assistir e até a próxima!